obviamente que nós analisamos cada um desses detalhes, cada um desses pormenores, cada uma destas ações. Esta eu quero-me reservar para falar de dentro para dentro, para falar de dentro do vestiário, em termos da forma como ocorreu e daquilo que nós temos de tomar como princípio. Eu penso que foi um jogo com uma história dividida, se calhar, em 3 momentos. Acho que foi uma primeira parte muito bem conseguida da nossa equipa. Penso que entramos muito bem no jogo e a equipa estava, de facto, a forçar mesmo o adversário único e exclusivamente para a defesa do seu golo. Penso que há um momento marcante nesse primeiro tempo que tem a ver com a lesão, ou a possível lesão, vamos fazer amanhã a ressonância, do Raul. O Raul estava muito bem, estava-nos a dar muito bons equilíbrios. Lembro-me até da única situação que o adversário saiu numa transição, foi o Raul que fez essa interseção. E estávamos a chegar muito próximo do golo e também ter umas segundas vagas muito fortes. Lembro-me de 2 situações do Bruninho claras, uma que recebe muito de cara ao golo e a bola vem um pouco adiantada e tem que a dividir com o goleiro, e uma outra que perde um bocadinho de tempo do golo, que são aquelas, se calhar, as melhores oportunidades, onde claramente a equipa deveria estar na frente do marcador ao intervalo. Foi isso que falámos à equipa, que não era preciso desesperar, porque havia situações em que podíamos estar a jogar como estávamos, podíamos estar a ter um volume ofensivo tão grande como tínhamos, mas podíamos chegar ao intervalo muitas vezes não na condição de vencedor, e o que pedimos foi aquilo que aconteceu, uma entrada forte naquilo que seriam os primeiros 10 a 15 minutos, inclusivamente nessa ação que o Jadson acaba por ser expulso, é uma triangulação na direita e uma penetração dele também muito boa, e a equipa estava a seguir com essa insistência para o gol. É o tal segundo momento. A equipa abanou um pouco, penso que foi um pouco também pela 4ª expulsão consecutiva, ou seja, na cabeça dos jogadores, outra vez, ou seja, passou outra vez, vamos ter que fazer o esforço redobrado de novo com praticamente 30 minutos por jogar. Há ali um ligeiro ascendente nesse momento da equipa adversária, como é perfeitamente normal. A equipa continuou à procura, mesmo com menos um jogador, procurámos fazer algumas adaptações, primeiro em 4-3-2, deixando o Arthur já próximo do Tiago, para termos gente, uma mais referência e outro mais veloz, e depois tentámos arriscar tudo num 4-1-4, partindo nitidamente a equipa, quando tivemos que ir à procura, pelo menos, daquilo que era o empate, andou ali próximo de acontecer, mas não aconteceu. Então acho que estes 3 momentos são a realidade do jogo, e em relação àquilo que é a expulsão, nós vamos analisar isso em privado e decidir tudo isso em privado. Pedro, boa noite, Loredo, Futebol Total e 90 FM de Atibaia. No jogo passado você falava, né, justamente que as expulsões tinham sido expulsões de jogo, e agora você disse que vai falar no privado, porque você vai ver que hoje faltou controle ao jogador. Porque hoje, daí, não sei o que o jogador do Santo André falou com ele, o provocou, ele perdeu a cabeça e prejudicou o time, né? Porque a sensação é que o time com 11, pelo volume, pelas chances, chegaria à vitória. Com a menos, as coisas mudaram. Como que se trabalha num momento desse? Porque 4 expulsões em 5 jogos. E você vai agora para um jogo fora de casa, de novo tendo que mexer na zaga, Realpe recebeu o 3º amarelo, você vai sem o Jadson, você vinha com meio de Jadson, de Raul e de Matheus Fernandes, hoje pela 2ª vez vai ter que mudar. Raul é uma incógnita, provavelmente fora, daí você também, né, perde outras peças nesse momento. Como que está sendo isso? Todo jogo você tem que mexer, tem que mudar, tem que tentar encaixar, são só 5 rodadas, o torcedor vê o time perder pela 2ª vez em 5 jogos, como que é isso? Sim, é de facto isso, nós estamos aqui para procurar as soluções e teremos que encontrá-las dentro daquilo que são as opções que temos para organizar a equipa. Nunca fui de me lamentar em relação a ter menos jogadores ou a ter falta de jogadores. Nunca fui nesse sentido e iremos com certeza encontrar essas soluções e opções. Em relação ao controle emocional, ele é necessário num jogo de futebol. É necessário nós sabermos que é um jogo competitivo, pode haver provocações e temos que saber controlar-nos nesses momentos em que as coisas podem
podem aquecer um bocadinho mais. Eu tento dar o exemplo de fora, ou seja, não interfiro em nenhuma situação em relação àquilo que não posso controlar, como por exemplo situações de arbitragem, comportamentos da outra banca, decisões ou comportamentos menos próprios, inclusivamente dos adversários, porque isso eu não posso controlar, tenho que manter o foco. E essa é a aprendizagem que eu quero passar. Manter o foco, saber manter o foco, que para nós é muito importante em termos daquilo que nós chamamos a concentração tática. E nós pedimos isso hoje à equipa, e a equipa estava nesse caminho até esse momento, de manter uma linha de jogo e uma orientação de jogo e uma concentração de jogo do primeiro ao último minuto. Vamos ter que analisar as coisas de uma maneira profunda, clara, objetiva, frontal. Eu sou uma pessoa frontal também nesse sentido, mas como lhes digo, aquilo que são situações que têm que ser resolvidas em casa, vamos resolvê-las em casa. Boa noite, Pedro. Boa noite. Até eu estava olhando alguns números da sua equipe antes dessa rodada, a sua equipe era uma das que mais criava chance e menos cedia chance. Eu acredito que deva continuar assim, porque hoje o jogo foi assim de novo, mas o oposto disso é que vocês já tomaram mais gols do que fizeram. Tem 4 gols marcados e 5 sofridos. Isso é um número que pode, com o tempo, ir ficando mais próximo dos gols esperados, ou vocês precisam fazer mais algumas coisas para consertar isso? Sim, é verdade. O jogo é eficácia, o jogo é obviamente marcar mais golos que o adversário. Eu poderia estar preocupado se nós não tivéssemos, se tivéssemos o score que temos em termos dos golos e não tivéssemos esse volume de chegada. A equipa cria, a equipa chega, a equipa até quase que sufoca o adversário em termos daquilo que é a defesa da sua baliza e tem um equilíbrio ofensivo muito importante, que permite ter uma reação agressiva à perda da posse de bola e que permite criar poucas chances também ao adversário, ou seja, levar o jogo muito mais para aquilo que é o meio campo adversário do que é a defesa da nossa baliza. É isso que nós temos como comportamento. O que é que nós temos que melhorar? Temos que melhorar a eficácia das 25 chegadas que tivemos, penso que só 5 foram no golo. Então, obviamente, é um número muito reduzido. O volume é alto, mas em termos da eficácia, ela é baixa. Então, é isso que temos que continuar a trabalhar para manter este volume que temos e obviamente, melhorar a eficácia das ações que finalizamos, que pelo menos comecem a finalizar mais na direção da baliza e que finalizando mais na direção da baliza do golo, estou em crer que possam finalizar também mais vezes na rede adversária. Pedro, boa noite. Ana, do Bragança em Pauta. Além da questão das expulsões, um outro problema que a equipe vem enfrentando são as lesões, né? Então, sem o Léo Ortiz, sem o Lucan Evangelista, eu queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu com o Luan Cândido, né? Cortado aí horas antes da partida e também agora da preocupação com o Raul, como resolver essa questão, né? Você ainda aguarda contratações, está olhando para o time de base, como resolver esse problema, já que nós estamos no início da temporada com tantas lesões? Sem dúvida. Algumas delas já vinham, em particular como o Léo, como o Elinho, mas deixe-me dizer que são essencialmente lesões traumáticas. E com lesões traumáticas eu não consigo fazer nada para evitá-las. Se fossem musculares, sim, aí era uma preocupação, tinha a ver com a sobrecarga, tinha a ver com a forma como trabalhávamos, tinha a ver com a relação entre aquilo que treinamos ou não recuperamos, aí era algo problemático. Essas eu nunca vou poder controlar, nunca. Eu penso que ninguém pode controlar as lesões traumáticas. Se elas continuarem a ter este volume, esperamos que não, obviamente temos que também refletir e analisar se é necessário alguma coisa em particular. Nós pensamos, pelo menos em termos daquilo que é o caso, a avaliação clínica que é feita pelo médico na hora que pode surgir uma lesão, que pode ser, mas temos que esperar pela ressonância da manhã, que o Raul até não tenha nada. Vamos esperar que assim aconteça. O que aconteceu com o Luan foi que ele, em particular, nas 2 últimas semanas, vinha a sentir uma dor pontual na canela. Os doutores suspeitavam que podia ser alguma coisa óssea, de facto tem um edema ósseo e normalmente esse edema ósseo, se não tem uma pausa, como agora fizemos para que pare 2 semanas, ou seja, jogou o último jogo, só teve recuperação, não teve impacto, não teve estímulos, isso é a grande preocupação.
Vamos ver se nestas 2 semanas sai a dor ou não e se reduz ou não esse edema ósseo. O que é que isto pode resultar de uma fratura de fadiga? Mas penso que o Léo Real já teve aqui em tempos uma fratura de fadiga e é na ordem das 8 a 10 semanas em termos de pausa. Por isso vamos esperar. Mas como lhe digo, situações traumáticas, nós não temos controle sobre elas. Boa noite, Pedro. Boa noite. Você já falou que a situação dos cartões você vai resolver em casa, mas eu queria saber mais amplamente desse time. É um time que tem uma média de 23 anos. Pelo menos olhando a escola de vocês, portuguesa, me parece muito que vocês se preocupam com o todo do jogador, com a cabeça dele, com a formação. Queria saber de que forma que você tenta ajudar esses meninos. É um time muito jovem, você tem vários garotos na sua mão. Então, conversas de dia a dia, como que é essa evolução de tantos meninos que você tem no elenco? É precisamente precisamente pensar num todo, pensar numa visão mais holística. Eu não os vejo única e exclusivamente como futebolistas, nem de perto nem de longe. Tento conhecer aquilo que é a pessoa que está por trás e tento, obviamente, ajudá-los em todas as vertentes da vida deles, seja pessoal, seja familiar, seja também em termos de visão daquilo que é a sua profissão, a forma como deve valorizar a sua profissão, a forma como deve trabalhar para melhorar e defender aquilo que é a sua profissão. E, obviamente, também dentro daquilo que é a sua posição específica dentro da equipa, em relação àquilo que é o seu aporte dentro dos comportamentos que nós queremos. Então é esta a visão que nós temos, é uma visão global que faz alusão àquilo que são os fatores de rendimento. Eu não posso ver só o jogador na parte técnica, na parte tática, na parte física, mas também muito naquilo que é a parte emocional e para além disso, naquilo que é um mundo tão global como o de hoje, onde eles, com essa idade tão jovem, mas que são maduros, vê-se que são maduros, têm essa madurez. Eu penso que aquilo que é o futebolista, no geral, em termos a nível mundial, normalmente vem sempre de meios um pouco carenciados. E viver em meios carenciados dá-te um pouco a escola da vida. E a escola da vida dá-te essa maturidade, dá-te essa esperteza. Isso, obviamente, também eles têm e querem vencer. O nosso trabalho é procurar apoiá-los, orientá-los. Obviamente, quando surgem situações menos conseguidas, eu sou muito de dar segundas oportunidades, mas também quero que eles aprendam depressa. E o caso do cartão vermelho, pelo menos na forma como acontece, é algo que temos que resolver em grupo, que já começou precisamente no final do jogo, dentro de casa, mas depois também vai ter um tete-a-tete em relação a essa aprendizagem. Tudo isso tem que ser uma aprendizagem. E a aprendizagem é que, numa situação próxima, as coisas, obviamente, não voltem a acontecer da mesma maneira. Pedro, boa noite. Falar um pouquinho já da semana aí que vai ser cheia, e vocês irão ter um clássico regional, enfrentar o Guarani de Campinas, são times aqui da região, né? O Guarani está perdendo, né? Assim como o Bragantino perdeu. O que você espera encontrar agora no caminho nesse clássico regional? E aquela pergunta que eu fiz, como não fazer com que a rotina dos cartões vermelhos continue? Porque o adversário estuda, o Bragantino estuda qualquer adversário, e quando os cartões vermelhos caem na rotina, o adversário quer aproveitar essa oportunidade. É mais treino agora? É mais conversa? Como é que vai ser dividida essa semana cheia? Não, isto é quase como aquele tema que uma mentira dita muitas vezes quase que volta a uma verdade. Não, eu não quero pensar nisso. Eu não sou de estigmas, nem vivo preocupado. Isto aconteceu, é a primeira vez que me acontece. Às vezes há outliers estatísticos que acontecem e nós o que fazemos é eliminá-los e entrar numa média em termos daquilo que é um desvio padrão e seguir em frente. Obviamente que temos que atuar sobre isso em casos pontuais. As 4 expulsões ocorreram todas da mesma maneira, têm todos um padrão? Penso que não. Penso que não. Se fosse, sim, aí era um padrão e teríamos que entrar nessa preocupação. Eu posso lhe confidenciar uma coisa. Nós hoje tínhamos claramente o objetivo de ganhar o jogo. Penso que foi mais do que clara a forma, mesmo com menos um, que da equipa a tentar até ao fim lutar nesse sentido. E nós tínhamos muito claro objetivos do jogo com aquilo que era a vitória, o que podíamos alcançar. E nessa semana cheia, uma daquilo que era a recompensa dessa vitória, ou do esforço para essa vitória, é que os jogadores teriam 2 dias livres. Eles, melhor do que ninguém, sabem que não os vão ter. E isso também é parte dessa aprendizagem. Ou seja, eles já estão a pensar que podiam ter tido e porque é que não tiveram. Isto gera dinâmicas dentro do grupo que os torna, obviamente, mais fortes.
Mas independentemente disso, há uma coisa que nós temos que ter claro. A equipa tem que ter o mesmo comportamento, apesar de ser jovem, na idade, tem que ter o mesmo comportamento dentro e fora de casa. Quando nós jogámos os 2 jogos fora de casa, mesmo com as expulsões, mesmo esquecendo as expulsões ou até o aumento das expulsões, nós não estávamos a ter esse mesmo comportamento. E nós sabemos que num passado recente custou muito 2 coisas. Dar a volta a um resultado, quando a equipa começava a perder, e também ter este comportamento de vitória fora de casa. Então eu posso dizer desde já, é o próximo jogo. O nosso único objetivo para sábado é ganhar o primeiro jogo jogando de visitante. E isso tem que ficar claro desde... Antes era uma semana a 4, agora vai ser uma semana a 5 dias. Tem que ficar muito claro já desde o primeiro dia. Pedro, Roberto Moreira, Bragança FM, Jornal Mais Bragança. Hoje caiu um tabu. O Bragantino nunca tinha perdido em casa para o Santo André. Mas o time está apresentando um volume muito bom na marcação e um volume muito bom de ataque. O que está faltando para esse time é peças de reposição, principalmente no meio-campo. A gente percebe que quando você precisa mexer, como aconteceu hoje, precisou tirar o Raul no começo do primeiro tempo, o time perde qualidade no meio-campo. Está faltando peça de reposição. Você pretende buscar isso no mercado ou tentar trazer alguém do próprio elenco? Eu acho que está faltando essencialmente eficácia. Com o volume ofensivo que temos, é claro que falta eficácia, falta ser mais contundente. No meio, nós temos Raul, nós temos o Jadson, temos o Mateus, temos o Ramírez, temos o Lucas, temos o Gustavinho e temos o Prachetes. Se estes 7 jogadores, obviamente, temos alguns de fora por lesão, mas com esta meia nós não temos uma boa meia, eu acho que sim, eu acho que temos uma meia contundente e de experiência, de intensidade, com características diferentes, complementares. Agora, estão todos neste momento em condições de poder ser opções? Não. Mas eu acho que em 2 semanas a conversa já será diferente. Por isso, como lhe digo, ou seja, nunca vou chorar, nem nunca vou preocupar porque perdemos o jogador A, B, C ou D. Obviamente que todos juntos seremos sempre muito mais fortes, tendo todos seremos muito mais fortes, mas quando não tenho o A, o B ou o C, eu tenho que procurar alternativas do A1, o B1 e o C1 para que possam entrar e estar presentes. Até porque nós confiamos em todos, é um elenco que confiamos e quando têm uma oportunidade, como eu disse aqui no outro dia, todos têm de estar preparados para ser titulares. Vamos ver se temos que fazer algumas mudanças. Obviamente o terceiro cartão do Léo é uma que está cantada. Vamos esperar que amanhã a ressonância saia favorável para o Raul e para nós. E o Jadson também, obviamente, é outra cantada, mas pronto, vamos pensar amanhã para começar a preparar desde segunda-feira aquilo que será o jogo do sábado, onde só podemos pensar em ganhar. Pedro, ainda sobre essa questão de alternativas que você mencionou, gostaria que você falasse de 2 peças que você tem na zaga hoje. Uma é o Léo Realpe, que jogou as 2 partidas, agora suspenso também, né, pelo 3º cartão amarelo, mas você preferiu ele ao invés do Kevin Lomônaco, que iniciou a temporada como titular e nessas 2 últimas partidas ficou no banco de reservas. Gostaria que você explicasse essas opções e o porquê que você escolheu o Léo Realpe. E ainda sobre zaga, gostaria que você falasse sobre o Lucas Cunha, jogador do Gil Vicente, que pode estar chegando ao Bragantino, se foi uma indicação sua, se você já conhece o jogador do futebol português. Não, a forma como o clube está organizado não vai por indicações do treinador. Existe claramente um processo de scouting, um processo de identificação dos jogadores, obviamente partindo daquilo que são as necessidades que conjuntamente também analisamos. Sabemos claramente que tem a ver com a lesão do Léo, por isso é que já chegou o Luan, que penso que fez um muito bom jogo na estreia. Analisámos um conjunto de nomes de onde saiu a possibilidade do Luan, que já chegou na semana passada, e existe fortemente, porque o Lucas já cá está a fazer os testes.
Pensamos que depois de concluir tudo na segunda-feira irá ser apresentado, e era uma necessidade em termos daquilo que era ter essa competitividade dentro da zaga. Aí já estamos também totalmente garantidos. Em relação ao Léo e ao Kevin, tem a ver com a análise que fizemos em relação aos momentos que o Kevin jogou. Não estava a passar por um bom momento. Os adversários estavam-nos a atacar e a chegar muito nessa zona do campo. Nós gostamos de jogar com a defesa alta, se queremos pressionar alto, se a equipa tem que estar junta, temos que estar preparados para ter esse espaço nas costas. Na semana passada, no jogo anterior, jogou o Luan com o Léo, o Nathan estava castigado. Penso que jogaram bem, penso que os dois fizeram muito bom jogo, apesar desse infortúnio da lesão do Luan Patrick. O Léo, como tinha cumprido, tinha jogado muito bem, nós optámos para que fosse ele hoje a ocupar o lugar ao lado do Nathan. Para a próxima veremos qual será a dupla da zaga que vai sair. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. O time folga no domingo e volta na segunda de manhã.